Exu, a primazia dos orixás e o porta-voz da profecia. Hoje, seguindo a sequência da trilogia do Jogo de Búzios, vou para a parte 3 abordar a última divindade presente na interpretação do oráculo, porém não menos importante. Para quem não me conhece, eu sou sacerdotisa Tatiana de Oiá, e no livro Reino de Exu, ele é retratado como onipresente em toda a criação. Não existe uma partícula, um átomo, um ser vivo, um planeta, uma estrela que se mova sem o impulso de sua força. A Terra não giraria sobre seu próprio eixo, nem em torno do Sol. Não haveria dia e noite. As estações, as ondas, os mares, os ventos. Não existiria força gravitacional em nenhuma órbita, seria nada. As partículas elementares não se movimentariam em torno do núcleo dos átomos. Não existiria a lei da atração e repulsão das moléculas. O cosmos se desmaterializaria condensando-se. Por isso Exu é o agente mágico universal. No início era o infinito, o branco etéreo, o silêncio, a imobilidade. De repente, à frente de Olorum, surge um pequeno monte de terra avermelhada mexendo-se incessantemente. Era Exu, que chegava antes mesmo de possuir forma. Olorum sopra sobre ele o seu hálito sagrado e poderoso Emi, inflando-lhe a vida. Produz-se a partir daí o movimento, a agitação, a energia. A mobilidade surge com a chegada de Exu. O papel de Exu como átomo masculino o conecta às origens cósmicas do universo. Seu acoplamento durante o Big Bang simboliza as forças fundamentais que moldaram o cosmos. Nesse contexto, Exu representa a energia primordial que preparou o terreno para a vida evoluir. Passou a ter existência proto-criatura, o primeiro a ser criado. Exu representa a mobilidade de Olorum, tornando-se assim seu contraponto. É o princípio ativo da criação, transformação e dualidade. Exu é o orixá dos caminhos e da comunicação. Exu é a expressão sagrada enorme, de enorme complexidade, tanto em terras iorubás como práticas religiosas e teológicas afro-brasileiras. A ele se pede licença para todas as empreitadas e para liderar e orientar os caminhos, sob pena de se confundir, de perder-se, extraviar-se, nos conflitos que desviam do processo principal. Ele é o primeiro a ser saudado, lembrado e reverenciado. Ele habita todos os princípios e, por isso, tem facetas masculinas e femininas. De um lado, a presença simbólica da cabaça universal e a possibilidade de criação e geração de vida. E do outro lado, o falo ereto, o princípio masculino fecundador e a junção de ambos constitui a virtude comunicadora, o eixo central, o axis mundi, árvore da vida, a ponte entre o Orum e o Aiê, por onde circula o axé. Sem classificação ou sem ficar restrito a nenhuma categoria do panteão dos orixás, Exu está presente em todos os grupos com um acréscimo, o um que veio para somar e multiplicar, aquele que uma só palavra basta. Exu é axé, força vital, a energia que flui nos planos físicos, social, espiritual, constitui a força máxima para atingir um objetivo. Não há força maior que de Exu. Toda e qualquer realização depende do seu axé. A ordem surge do caos e a justiça muitas das vezes é conquistada através da luta contra a injustiça. Exu, detentor dos princípios básicos da paz e da harmonia, regula a ordem, a disciplina, a organização, o oposto da desarmonia, da desordem e da confusão. Exu é único.
mas possui duplicidade em suas ações, agindo para o bem e para o mal de acordo com a sua conveniência. O mal ou o caos é estabelecido para aqueles que esquecem da sua importância e deixam de prestar-lhes as devidas homenagens e reverências. É através desse caráter contraditório que surge a grande semelhança com o ser humano. Quando o Lorum deu essa semelhança, foi para que ele pudesse conhecer melhor o homem e assim auxiliá-lo quando este necessitasse ou merecesse. Ele se ligou então ao ori e ao destino de cada pessoa, inserindo inclusive na vida alimentar através da boca, onde transforma também o poder da comunicação. Exu é quem gerencia e administra a vida dos seres humanos no Aie até os dias em que esses retornarão ao seu elemento natural e ao Criador. Exu mantém uma relação estreita com Orúmila. No Odu Obefum, conta-se que Exu pensava ser o mais sábio entre as divindades. Ele testou todos e eles os falharam, exceto Orúmila, que ainda não havia sido testado. Exu decidiu então desafiar Orúmila. Ele comprou um macaco e o amarrou com uma corda frágil, pedindo a Orúmila que o cuidasse dele enquanto viajava por 7 dias. Orúmila aceitou, mas consultou Ifá para entender as intenções de Exu. Ifá aconselhou que ele fizesse um sacrifício com muitas bananas e deixá-las em uma floresta densa. Quando Exu retornou mais cedo do que o esperado, exigiu seu macaco de volta. Orúmila descobriu que seu macaco havia fugido. Sabendo que haveria problemas se não encontrasse o macaco, Orúmila consultou Ifá novamente. O oráculo indicou que ele encontraria o macaco na floresta, no local que fez o sacrifício. De fato, o macaco estava lá, comendo as bananas. Orúmila trouxe de volta e entregou a Exu, que ficou surpreso e grato, pois Orúmila havia desfeito a sua intriga desde então. Exu prometeu ajudar Orúmila em todos os seus empreendimentos. E sua figura foi fixada na posição principal da bandeja de adivinação. Exu serve como mensageiro entre os orixás e os humanos. Essa parceria garante que as mensagens sejam claras e precisas. A colaboração dele traz a harmonia ao mundo espiritual e físico. Exu tornou-se indispensável na divinação, no ebó e nas cerimônias. Por hoje, eu encerro a trilogia do Jogo de Búzios. E se esse vídeo agregou, te convido a me seguir nas redes sociais para entender mais sobre a técnica do Jogo de Búzios. Aurê e meu Mojuba a todos.